além de ser um profissional de excelência, eu tive a honra de nascer na mesma família que o Otávio. Então, para mim é honra ter ele aqui hoje como primo, como parceiro da escola, como profissional e como alguém que levanta a bandeira e defende essa causa com unhas e dentes. Então, com vocês agora, Otávio. Obrigado. Precisa do microfone. Boa noite, gente. Primeira coisa é agradecer a oportunidade de estar aqui. Porque sair de casa na quinta-feira brava, tem mãe aqui com o filho no colo e o outro filho em casa. É muito mais gostoso estar em casa vendo Netflix do que estar aqui escutando o chato do Otávio falar. Então, a gente tem que agradecer muito por vocês estarem aqui. Agradecer o convite de Mônica, da Secretaria de Educação. É um privilégio ter nascido nessa família que eu nasci. A gente é doido, a gente se ama, a gente briga, mas a gente acaba se entendendo. Pontela é igual praga em Sete Lagoas, para todo lado você acha um. Às vezes o povo pergunta, você é parente de fulano? Sou, mas não sei quem que é não, porque é gente demais. Mas o ramo é todo um só. Então, gente, o nosso bate-papo de hoje, eu até citei isso na conversa de terça-feira, eu não sou muito de chamar de palestra, não. E eu até falei isso porque quem é professor, quem é de educação que está aqui, sabe o tanto que é difícil uma sala calada, uma sala muda. Uma sala muda ou você está conseguindo prender demais a atenção, ou está uma porcaria. Então, qualquer dúvida, levanta a mão, tá? Qualquer dúvida, fala e nós vamos conversar aqui. E essas palestras, esses bate-papos são todos gravados, vai estar no YouTube depois. E a de hoje é o mesmo foco de terça. Então, o princípio, essa apresentação vai ser parecido, só. E é sempre feita no dia. Tanto que a de hoje, essa blusa suja que está aqui, que ninguém está entendendo por que ela está aqui tão suja, é de um fato que aconteceu hoje na minha casa, que foi muito sofrido, mas eu sempre tive muita fé, independente da religião. Gente, desculpa, só olhar aqui que parece que o microfone deu problema, mas a gente resolve. Tá piscando sim, tá aqui. Pronto. Mas aí o que acontece? Foi muito sofrido o que aconteceu, mas vocês vão entender. Eu acho que foi um presentinho de Papai do Céu, para falar assim, pega nesse foco. Tanto que às vezes a gente chega a fazer 6 palestras, 6 bate-papos no mesmo dia, no mesmo tema, no mesmo local, igual foi lá na Professor Rousset, e nenhuma foi igual a nenhuma. Parece até que era dia diferente, dá vontade de trocar até a blusa para parecer que é outra data. Mas está tudo certo, é a mesma coisa. Então, quem que é o Otávio? O Otávio é casado, sou casado com o Henrique, minha mãe está aqui. Sou autista, nível 1 de suporte, com altas habilidades, TDAH e superdotação, com diagnóstico tardio, aos 38 anos. Não foi fácil. Eu falo que o diagnóstico, gente, ele liberta, e ele é libertador. Mas é fácil? Não é não. Ele só vira para você e fala assim, lembra quando aquela coisa esquisita que você fazia? Eu, na minha infância, eu adorava, e ainda gosto, tá? Só que a gente aprende que tem coisa que não dá para ficar fazendo em público. Eu adorava pegar um copo de Coca-Cola, virar no prato, misturar com arroz e comer aquela lavagem. É horrível, mas para mim é uma delícia. Então, dá para fazer isso? E naquela época, se eu fizesse isso na casa de um coleguinha, como que isso ia ser interpretado? É doido, né? E aí ele ia falar assim, mas a autista nunca existiu. Eu adorei Tia Glorinha, que foi a minha primeira professora, tá, gente? Se eu tô aqui, o pontapé veio lá dela. Lá no CDC, que é a minha paixão, e tá aqui meu uniforme. De 1900, antes da década de 90, década de 80. Essa camisa aqui é de 87, 88, 89, mais ou menos. E ela comentando, gente, Otávio naquela época não tinha as características assim, mas daqui a pouco nós vamos comentar que tinha. E foi falado, inclusive por Tia Glorinha, de forma diferente. Então, para mim, o primeiro pontapé foi dela. E ela nem sabia que ela tinha dado esse primeiro pontapé. Tem hora que eu falo que a gente tem que honrar muito nossos professores. A gente tem que agradecer muito os nossos professores. E a gente tem que saber conversar. Porque às vezes chega e fala assim, aquela porcaria daquela professora só estava calhando com meu filho, ela não entende. Talvez não entendeu mesmo. Mas eu estou conseguindo chegar para ela e falar assim, ô tia, deixa eu te contar, meu filho não dá conta disso. Meu filho precisa disso para ser diferente. A Isabela Calazans, que é uma neuropsicóloga, que eu tenho paixão por ela e pelo trabalho dela aqui em Sete Lagoas, ela tem uma paciente que essa menina é um doce. Autista, nível 1, com suas características, mas é um doce.
E na escola, unicamente e exclusivamente com a professora, de vez em quando ela metia a mão na cara da professora. Com 5 anos. E nada justificava isso. A Isabela foi, vocês estão aqui, vocês estão acostumados aí na escola, quem é da escola sabe que ela está acostumada a vir nas escolas e ver como que está. Aí ela pediu para assistir uma aula. No meio da aula, a menina levantou, foi lá na professora e a professora já estava com ódio da menina. Isabela na hora, e assim, vou culpar a professora? Não, ninguém está ali para apanhar. Acontece? Acontece. Eu apanho, eu tomo dentada no consultório, a gente gosta? Não vou falar que eu gosto, não, faz parte do processo, e está tudo bem. Na hora que essa professora, que a menina levantou, o que a Isabela percebeu? Sabe aquela pulseira que chama Pandora, que tem um monte de coisinha? A professora levantou a mão para escrever no quadro, ela tinha uma Pandora. O barulho da Pandora desregulava a menina. Então foi só tirar a pulseira. Então o que faltava? A percepção, que nem sempre vai ser da mãe, nem sempre vai ser da escola, às vezes é de alguém de fora. Aí vocês querem ver um detalhe? Isso aqui, ó, eu tenho lá no meu consultório. A gente viajou no meu aniversário de 40 agora em junho, e a gente trouxe esse gatinho. Eu sempre achei esse gatinho bonitinho, ele está na caixinha. E ele fica lá na persiana, bonitinho. Ontem à tarde que isso aconteceu. Tanto que eu falo que minhas palestras vão brotando, sai natural. Ontem uma criança chegou lá, viu isso e fez isso. Aí eu cheguei para trabalhar hoje, 8 horas da manhã. E aí começou, tique, tique, tique. Gente, de 8 até 10h30, eu atendi, eu já aprendi a vestir minha fantasia social, mas eu já estava assim, que inferno esse trem. E aí eu virei para a mãe de um paciente que estava lá no consultório, conheci, eu falei, gente, vocês estão escutando a bomba relógio pronta para explodir? Porque ela vai explodir na minha cabeça, eu não estou tolerando. Nenhuma das duas estavam escutando. Aí eu falei, gente, desliga o compressor, desliga a cadeira e presta atenção. Elas prestaram muita atenção, aí minha secretária falou, ó, é o gatinho. Como a menina mexeu e tirou do lugar, a mãozinha estava perto do vidro. É uma coisa boba? É imperceptível. Para quem é autista, não. Então, às vezes é o detalhe. Então, estou falando isso por quê? Porque ser mãe atípica, não vamos ser romântico, é bom? Não é não. Se eu pudesse falar assim, eu queria que meu filho não tivesse uma síndrome rara, que ele não tivesse autismo, eu ia preferir. Não é fácil, não. Só que quando meu filho veio com uma síndrome, ele não veio com uma síndrome como diagnóstico, ele não saiu da maternidade com um CID, ele não saiu com o nome de uma síndrome, uma doença, uma má formação. Ele saiu na certidão de nascimento escrito assim, pai, mãe, vó e vô. Então o diagnóstico dele é ser filho. E filho a gente ama. E filho a gente cuida, independente da idade que ele tiver. Tanto que eu tenho pânico de agulha, porque lá na minha infância ninguém percebeu o autismo. E essa queimadura aqui foi com 6 meses de nascido, eu era um santo. E mãe fala que eu não era levado, não, que eu só era sem sorte, mas foram 11 vezes no hospital. E aí eu tomei trauma de agulha. Para eu tirar sangue até hoje, eu só tiro no mesmo lugar, em 7 Lagoas, porque é com a menina que me conhece, que eu tiro encostado na parede, porque senão eu vou desmaiar. Mas quando saiu o meu diagnóstico, eu fiz essa tatuagem. Uma pessoa que tem pânico de agulha fazer tatuagem, eu falei, eu vou fazer, sabe por quê? Para mostrar que a gente dá conta de superar o que a gente quer. E quando a gente não dá conta, em algum momento a gente vai conseguir. E aí eu ia tatuar o meu CID. Eu falei, gente, quer saber? Quem tem rótulo aí é produto, eu não sou produto, não. Então eu não tenho CID, não, eu sou Otávio, que eu sou casado, que eu sou odontopediatra, que eu tenho paixão pelo que eu faço, tenho hiperfoco em bicho, hiperfoco em planta, 5 cachorros, 2 gatos, um monte de galinha. Das galinhas, um é o padre Marcelo, que é um galo desse tamanho, com as pernas igual do padre. O pirulito, que é um garnizezinho desse tamanhozinho. Tinha a Regina, que era uma galinha que andava no meu ombro. Então eu não sou esse CID. E aí o que eu fiz? O que eu escrevi? A letra de uma música. É porque eu sou isso aqui? Não é não. É porque a gente fala o que a gente precisa ser. A gente fala o que a gente precisa... Assim, deixa eu internalizar. É uma música que chama Aos Pés do Monte, que está escrito, eu quero ser manso, quero ser leve, quero ser justo e pobre de espírito ser. Eu sou isso. Sou porcaria nenhuma. Sou egoísta, sou vaidoso, sou um monte de defeito, igual todo mundo é. E aí, para simbolizar mais ainda um pouquinho do autismo, eu fiz um balão, e dentro do balão o símbolo do autismo. Porque o balão ele voa até onde que a natureza permitir. Mas tem hora que a gente tem que lembrar que precisa ter uma cordinha, que a gente tem que ter raiz. E a gente tem que saber de onde que a gente saiu. Então seus filhos saíram de vocês, gente.
E as professoras que estão aqui, que tem filho ou não tem filho, cada aluno é um pouquinho filho seu. Cada um é um pouquinho. E quando eu mando meu filho para a escola, eu mandei ele para, igual minha mãe me mandou para o CDC, para a tia Glorinha. Vocês já pensaram por que professora de jardim de infância se chama tia? Porque tia é irmã da mãe e irmã do pai. Eu pego meu menino que estava no aconchego da minha casa e coloquei ele num espaço lotado, cheio de criança. Peraí, onde que me julgaram? Que lugar que é esse? Aí fala, tem a tia, ai que delícia, é a irmã da minha mãe. Então já começou o aconchego. Então a tia é irmã sua, é o que eu falo com meus pacientes lá no consultório, Vivian está aqui, os meninos dela são minhas paixões, ela sabe disso. Queria que os dois fossem meus, já propus, mas ela não quis trocar. E eu falo com a Vivian, com toda mãe no consultório, primeiro dia, não tem mimimi, sem frescura. Sou palpiteira, atrevida e entrão, vou dar palpite na sua vida. Vou pôr o dedo no seu nariz e pode pôr no meu, com respeito e com carinho. Se seu filho não for meu sobrinho, eu não quero ele aqui, porque eu quero o vínculo de sobrinho com ele. Porque pro tio você liga de madrugada, para o doutor Otávio você não liga não. Tanto que quando alguém fala doutor, eu falo, joga o doutor fora. Aí eu já escutei de um professor, Otávio, você estudou tanto para escutar se chamar de doutor? Gente, eu chamo alguém, um especialista, ou graduado, ou mestre. Não, eu não sou título, eu sou nome. Eu sou uma pessoa. E eu não sou nada, eu só tô. Se eu morrer hoje, eu sou o quê? Morto. Então, a gente não é, a gente está. Enquanto está, a gente tem que fazer diferença. Então, eu sou esse, o Otávio. Isso aqui está desatualizado, porque essa imagem era do ano passado, eu já cheguei nos 40, mas com essa carinha de 15, mas tudo bem, Henrique, pode passar. E isso aqui são alguns estágios da minha vida que eu achei importante falar. Está ali o Otávio bebê, meu aniversário de 1 ano, meu pai, filho único, adotivo, albino, adotado por um casal de negros, morreu há 4 anos de Covid, e a vida inteira ele foi rotulado, que era chato porque ele é mimado, era chato porque ele era adotado, um monte de rótulo. Mas, na verdade, ele era autista não diagnosticado, e morreu sem diagnóstico. E com essa chatice toda, pai não pôde ter velório. E aí, porque foi de Covid, e foi traumático, foi assim, ó, segue aquele carro. Ah, não, seu pai está naquele outro carro. Então, foi pavoroso. E só num cortejo, mesmo sendo só cortejo, tinha mais de 100 pessoas no velório, no enterro, lá no cemitério. E aí, são os jeitos que Deus tem de nos ensinar. Roubaram a aliança do meu pai. Não sei se foi no cemitério, não sei se foi no hospital, eu não sei nem se está lá dentro do saco preto com ele. Mas sumiu, desapareceu. Cheguei lá em casa muito revoltado, e porque a gente tem que aprender a conversar, o que falaram comigo, apesar de eu ser da saúde, entender como que algumas coisas funcionam, ele era meu pai, tem sentimento. Otávio, reza para seu pai morrer. Já colocamos 3 bolsas de sangue e ele sangrou pelo olho. Seu pai foi o homem que mais sofreu em 7 Lagoas. Precisava de ter escutado isso? Não. Então, quando for conversar com a professora, com a tia, tem que saber falar. Mas a tia também tem que saber falar com vocês. E se falar errado, a gente tem que falar, olha, desculpa, mas do jeito que você falou, me machucou. Ou ela vai te pedir desculpa, ou ela vai te explicar por que ela falou daquele jeito. A gente tem que saber conversar. Mas aí, chegando lá em casa, eu falei, mãe, vamos para a polícia, e muito revoltado. Mãe virou para mim, para quê? Quem usava já morreu. Ó, certíssimo. Que diferença que faz aquela aliança? Então, quem que vamos ser a gente daqui 100 anos? Talvez o nome de uma rua. Mas quem sabe quem foi o nome da rua da sua casa? Pouca gente. Então, que diferença que faz? Vamos parar de vaidade? Vamos começar a cuidar? Vamos começar a acolher? Então, aquele bebê ali é esse bebê. É esse bebê que nasceu nessa família, que também foi mimado, que teve muito carinho de vó. E a gente tem que entender que mãe, pai, vó não erra. A gente às vezes não tem informação certa, na hora certa eu não dá conta. O que é que minha avó fazia? Um laca branca e Coca-Cola todo dia. E o neto dela ainda vira dentista. E qual que é o problema, gente? Vivian sabe dessa história. Eu tenho essa foto lá no consultório, meu marido que me deu de presente de aniversário, grandona, para contar essas histórias para as avós. Para falar, olha, eles estavam errados. Estava não, é carinho de vó, é memória afetiva. O que foi errado? Que não foi num doidão igual eu que falasse assim, ô vó, eu entendo a sua vontade, mas vamos dar um apito, uma língua de sogra, um balão, que vai lembrar do mesmo jeito. E se ainda for tão importante para a senhora essa memória afetiva do sabor, depois dos 2 anos, porque criança que não consome açúcar até os 2 anos tem uma tendência a ter menos chance de diabetes, hipertensão e obesidade na vida adulta. Vamos tentar esse doce só no final de semana? Ó, que legal, agora tem 2 memórias, gente. Brinquedo no meio de semana e doce no final de semana. Só que aí esse menino cresceu. E esse menino cresceu e foi para o CDC.
minha primeira professora, tia Glorinha, essa moça que está aqui. E aí no CDC, minha avó fez parte da minha vida, minha mãe. Eu lembro na época, Pousada do Sol, naquela época estava começando, a gente ia para Pousada do Sol, era uma delícia. Eu lembro de vó, mãe, eu lembro daquilo, dos enroladinhos de salsicha, de vó me levando para a escola e ficava na porta da casa das sombrinhas, que nem existe mais, esperando a hora de abrir. Vó tirou carteira com 58 anos, porque o neto dela não podia ir a pé para a escola, não. E eu morava a 4 quarteirões da escola. Então, gente, fui tão mimado, e eu podia ter tido o rótulo de mimado. Nessa época no CDC, tia Glorinha, tia Magda, tia Conceição, tia Márcia, que agora o filho dela está fazendo odonto, eu converso com ela direto, chegaram para minha mãe, falaram assim, ô Zilma, que naquela época a gente saía do CDC e ia para o Arthur Bernardes. Nós vamos dar para ele uma bolsa de estudo aqui, ele não vai para o Arthur não, ele vai fazer de 1ª a 4ª aqui. Ele falou, por quê? Porque ele é o chefe da gangue, ele lidera a turma. Eu com 5 anos eu comandava a sala, eu regimentava todo mundo. E aí a hora que eu falei, eu tinha sinal naquela época? Tinha, esse era um dos sinais. Era um sinal da superdotação. E por que eu liderava? O meu diagnóstico foi Asperger. Só que hoje não se fala mais Asperger, é autismo nível 1 de suporte com altas habilidades. A minha alta habilidade é um negócio que chama teoria da mente. De forma muito simples, o que é? Eu consigo ler a alma. Então, às vezes, chega uma mãe no consultório e fala assim, ô mãe, vamos ali tomar um café? Deixa o seu menino aqui no consultório, tem câmera, você pode ficar assistindo, minha secretária cuida, ou vão levar ele. Mas você não tá boa, não. Põe pra fora, eu não sou psicólogo, não, mas vão ali conversar um tiquinho. E não tô fazendo terapia, não, é só pra você ter um momento pra você ir pra fora. Ah, e a consulta? Desculpa a expressão, gente. Foda-se. Foda-se. Se a mãe não tá bem, não tem como eu cuidar de ninguém, não. Ser mãe é difícil demais. Tem dia que vocês queriam falar assim, eu só queria tomar banho, eu só queria lavar a cabeça. E que horas que mãe tem sossego? No vaso. Só que na que ela senta no vaso, que ela pega o celular, ou grita mãe, e teve que cortar ali no meio do caminho e correr atrás do fiote, ou naquela hora, gente, a gente sabe que o Instagram nem sempre é a realidade, geralmente não é. Nunca vi foto de ninguém fazendo cocô no Instagram, só vejo foto de gente na praia. Só que naquela hora você só vê assim, minhas amigas são todas bonitas, maquiadas, e eu tô aqui. Tô aqui, meu menino gritando, e isso é desesperador. Então tem que ter hora que tem que ter alguém que te escuta e fala assim, põe pra fora. E nem sempre dá para fazer uma terapia, põe pra fora. Então a gente tem que ter esse acolhimento. E nessa teoria da mente, por causa disso, a gente acaba conseguindo entender os pontos de cada um e conseguir desenvolver uma certa liderança. Então para mim esse foi o meu primeiro ponto. E aí na época, mãe chegou e falou, vocês vão dar essa bolsa pro meu outro filho? Não sei. Ah, então vai para Arthur Bernardes, porque em casa o que faz para um, faz para o outro. E eu tenho esse cuidado lá em casa até com meus cachorros, são 5. Se eu dou uma coisa para um, tem que dar para o outro, independente dele estar vendo ou não. A gente, é pai de pet, também é pai. E tá tudo certo. E aí depois esse menino foi para o Arthur Bernardes, e no Arthur Bernardes, eu não bebo, mas eu falo que lá eu aprendi a gostar de álcool, porque eu era o ajudante. Por que eu era o ajudante? Eu era o primeiro a acabar. Minha letra é feia até hoje, mas dá para ler meus receituários, tá? E eu não faço ele impresso, porque eu acho que é importante a gente escrever e falar assim, eu escrevo para você. Eu não pego um arquivo pronto. Mas por que minha letra é feia? Porque eu escrevia muito rápido, aquela coisa toda. E aí as professoras, eu falo que eu aprendi a gostar de álcool nessa época, porque era só eu que ia buscar os papéis do mimeógrafo, que era aquele papel rodando com cheiro de álcool. O que essas professoras fizeram? Elas foram muito fera. Se o Otávio acabou e os outros vão demorar um pouquinho, se eu não coloquei para me ajudar, ele vai tocar o terror. Autista puxa saco, gente? Não, autista é sem filtro, tem hora que fala que não deve, tem hora que vai direto, é sincero, chega a ser sincericida, então a gente tem que lutar para não ser mal educado, mas essas professoras me colocavam para ajudar, para quê? Para eu não bagunçar a sala. Sem saber de um diagnóstico, me ajudaram. E hoje tem mais autista? Não, antigamente era doido. Tanto de gente fala assim, tem fulano que anda em tal bairro, no outro bairro tem o doido daquele bairro. Não era não, gente, era um monte de síndrome que não era tratado. E se não é tratado, a pessoa acaba surtando. Tem dia que eu tô aqui, igual isso aqui eu até trouxe para mostrar, isso aqui é parte lá do consultório. Olha que bonitinho. O Brigitte, a Angel, tá tudo aqui aí no meio da consulta. A gente pega, esse aqui você não conhece ainda não, Vivian. Aí no meio da consulta, a gente pega isso aqui, ó, abre e faz isso aqui, ó. Olha que lindo. É gostoso?
É lindo. Só que, às vezes são 10 crianças, e criança não é dente, não. Chega com o boleto da mãe, a raiva da mãe que brigou com o pai que tá enchendo o saco, que foi para casa da mãe dele, e a sogra deu palpite que você tá fazendo feijão sem o tempero que tinha que ser feito. E o que a gente faz? E eu vou absorvendo, eu vou escutando. Aí, às vezes, meu marido me pega lá no consultório para ir embora, umas 6 da tarde, 7, às vezes até 10h30, 11 horas da noite, e fala: Henrique, vamos calado até lá em casa. Que eu não consigo conversar, não sobrou nada. Gastei tudo. Então, gente, é difícil. Só que hoje eu sei e eu aprendi a lidar. Antigamente, quem não aprendia a lidar era doido. E aí eu prometi para a Mônica, porque na terça-feira eu ensinei o povo a meditar um monte de vezes. Hoje eu só vou ensinar essa vez, porque pelo menos uma vai ter que ter, não dou conta. E é o que eu falo, não tem nenhuma criança pequenininha olhando, o que está olhando não entende. Hã? Onde? Está dormindo. Então pode. O que é meditar? Eu falo que tem hora que a gente tem que aprender a ligar o F. E a gente medita assim, não é? Tem hora que a gente tem que fazer assim, ó. E falar: gente, foi o que eu dei conta. Tem hora, e eu não estou falando isso no sentido do palavrão, no sentido do que significa. Eu estou falando isso no sentido de falar assim: azar é seu, tá? Te ajudo, te cuido, te apoio, mas e eu? Tanto minha psicóloga, quando eu tive um burnout, ela trabalhava 22 horas sem beber água, sem comer, sem ir no banheiro. Porque aquilo ali é minha paixão. E vamos. E consulta de 1h e meia. Ah, mas é parente, a genética puxa, o autismo tem traço genético. Né, Mônica? E aí, o que acontece? Tanto que a psicóloga falou: Otávio, às vezes você chega no burnout, porque quando a pessoa chega, você aprendeu a vestir tanto essa fantasia de acolher, que hoje isso faz parte de mim, realmente eu defendo, eu gosto, eu acredito nisso, que todo mundo acha que você está sempre pronto. Hoje eu aprendi a falar com os pacientes e falar: gente, hoje eu estou exausto, tá? Vamos escovar o dente do seu menino, vamos cuidar, hoje eu não dou conta de conversar muito, não. A consulta é do mesmo jeito, mas naquele dia eu não consegui muito. O que eu fiz? Eu fiz a meditação naquele dia. Não mostrei dedo, mas eu mostrei: eu preciso cuidar de mim. E eu preciso que as mães e as professoras e todo mundo precisa falar assim: deixa eu cuidar de mim. Não é ser desrespeitoso com o outro, não é abandonar o outro, mas é cuidar de si. Depois esse menino saiu do Arthur Bernardes, cresceu, foi para BH, uma pessoa com superdotação, a média do QI é 89 no Brasil, meu deu 143. Eu fiz uma faculdade de odonto, que eu fui o único aluno do 1º ao 10º período, que fez todos os períodos na mesma faculdade, sem perder nenhuma média, e sem ter caderno. Para quê? Eu guardo tudo de cabeça? Isso é bom? Ah, bosta. Porque eu durmo 3 horas por noite, a cabeça não desliga e a gente cansa. E é exaustivo. Só que quando eu fui fazer administração, eu tinha que ser uma federal, não tinha condição de pagar particular, isso há 20 anos atrás para mais. Eu demorei 3 anos para passar, porque eu sabia, mas na hora da prova a cabeça estava tão acelerada que eu não centrava. 3 anos para entrar na faculdade. Depois eu fiz administração, aí eu fui morar lá no Pará, no meio da floresta amazônica, 2 anos, na área financeira de uma obra com 10 mil funcionários, que naquela época, com 20 e poucos anos, passaram 890 milhões na minha mão. Quanto que é isso hoje? É mais de 1 bi. Então, e eu tinha responsabilidade e compromisso para isso. E um hiperfoco gigante no trabalho, sempre gostei de trabalhar. Eu brinco que meu trabalho é minha religião. Aquilo para mim é um sacerdócio. Depois, isso aqui foi na odonto. Isso aqui foi num curso com o Henrique Peneroso, que para mim é o papa da cirurgia em bebê e recém-nascido. E eu amo operar recém-nascido. Porque o bebê chega, a mãe com aquela cara de sofrido, o peito doendo, escutando que o leite está fraco. Não existe leite fraco. Existe uma língua que não tem uma sucção efetiva. Então começou a escutar que o leite está fraco, está com calo no lábio do bebê, está com muita cólica, mama não sacia, logo depois está com aquele problema para acordando rápido. É a língua. Vamos avaliar isso com carinho. E na hora que você opera esse bebê, eu falo que a gente sabe que deu certo a cirurgia pela cara da mãe. Porque ele sai da cirurgia direto para o peito, eu faço questão que o pai e a mãe acompanhem a cirurgia, e na hora eu vou estar em silêncio, aí a mãe eu peço ela para ficar aguardando como fada de amamentação, e o pai lá do lado: papai está aqui, está tudo bem, porque a gente tem que humanizar. E na hora que pega esse bebê com a boquinha com um pouquinho de sangue ainda, coloca no peito da mãe, você olha para a mãe, ela começa a chorar e fala: parou de doer, eu estou sentindo o leite descendo. É apaixonante, gente. Hoje eu não choro mais não, porque é 3 a 5 por semana, mas antes chorava eu, minha secretária, a mãe, o pai, os meninos, não sabia quem consolava quem. Pode continuar, Henrique.
E aí, isso aqui é a parte nova, que eu quero que vocês entendam. Se eu olho para essas fotos aqui, esses são meus meninos. Tião Eustáquio, Miguel Francisco, Camila com KY, Sheik, o Chico, o Blue, que é minha paixão, uma buchinha desse tamanho, Parizão, que já é falecido. Meu pai internava, ele parava de comer, pesava quase 80 quilos. Isso aqui é chapéu de mexicano desse tamanho, tá? Então imagina a cabeça dele, era isso. E esse aqui, ó, vira para lá um pouquinho para ver, Henrique. É o Pingo José, que eu adotei como se fosse pincher. Nós esperávamos um filho típico e veio atípico. É o Pingo. De pincher virou um pincher 50, que é um linguicinha. Então, quem sabe o que seu filho vai nascer? Sei não. Então, quem olha essas fotos aqui fala assim, ele é doido com bicho, ele é louco com bicho, tem nome de gente, é filho dele. Aí passa para o próximo agora, Henrique. Aí o próximo, você vê essa foto aqui, ó. Isso foi hoje cedo. Se você vê uma foto de uma pessoa deitada em cima do cachorro, o outro cachorro do lado tentando salvar, o cachorro ali esquálido, aquela coisa, o que você pensa? É um covarde, ele está batendo no cachorro, ele está machucando o cachorro, pode pensar até que está abusando do cachorro, pode pensar tudo, porque eu só vi a foto. E às vezes aquele primeiro dia que a criança chegou na escola, que foi aquele caos, foi só a foto. Mas a realidade é aquela de antes. E essa camisa aí, ó, eu levei para o consultório hoje para não ter risco de mãe lavar ela e eu perder essa parte da palestra. É essa aqui, ó. Era a camisa que eu tinha dormido. Tá fedendo horrores, de saliva, de sangue, de poeira, de terra, de barro. Sabe por que é isso? Porque essa noite, Camila, Tião e o Miguel, os três, cada um que pesa menos, pesa 50 quilos. Pode passar, Henrique. Os três pegaram isso aqui, ó. Um ouriço cacheiro. É um porco espinho. Quando esse porco... Gente, olha quem que tá ali, que delícia. Ai, eu tava assistindo. Não, não é o ouriço cacheiro. Eu moro em sítio, gente. Então são 500 orquídeas, 160 palmeiras, minha mão toda arrebentada, as flores do consultório saem da minha casa. Porque quando eu vejo que a mãe está precisando de um pouco de carinho, eu ponho e falo, eu que plantei, e leva para enfeitar sua casa, para alegrar seu dia. Mas hoje, o ouriço cacheiro é esse bichinho aqui, ó. E eu não tirei foto dos meus cachorros com aquele monte de espinho. Então eu peguei uma foto na internet como que fica. Esse espinho tem de 3 a 5 centímetros. Na hora que ele entra, ele infla e abre igual uma flecha. E eu tive que deitar nos meus cachorros e puxar um por um. Com alicate. Era meus cachorros chorando, eu chorando junto. O Tião, ele não entra dentro de casa. Tinha espinho dentro do céu da boca dele. E ele enfiava a pata dentro da boca para tirar esses espinhos. E aí ele entrou dentro de casa de desespero, ele quebrou meu guarda-roupa hoje de manhã. Isso foi a tranquilidade do meu dia hoje de manhã. Mas vocês já pensaram que essa é a tranquilidade de um monte de casa atípica? Que eu tenho uma casa aí de um paciente que na casa dele não tem mais móvel. E aí o povo fala assim, é falta de limite, é falta de educação, é a mãe que deixa fazer tudo. Ah, gente, medita, tá? Porque quem falar isso, manda para casa da pessoa. Pode falar. Então, graças a Deus. Aí o que eu fiz? Tirei todos os espinhos, e aí assim, quem é da saúde, a gente anda com a mala de remédio, de medicação, de tudo. Aí depois eu consegui anestesiar, entrei com anti-inflamatório, remédio para dor, antibiótico, resolvi na hora, já entrei em contato com a veterinária, fiquei o dia inteiro, o Henrique estava em casa, Henrique, como que os meninos estão? Aí ele mandando foto, tá bem, falei, eu quero ver foto, eu quero ver vídeo. Estão lá, estão bem, estão brincando, lavei a roupa de cama deles tudo, tá cheirosinho, perfumado, então ótimo. Não, se eles não estivessem bem, gente, eu tenho... Essa noite eles não atrasam. Vão tentar pegar de novo. Não, mas não vão pegar, porque assim, e aí o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam o seguinte, o ouriço cacheiro fez por mal? Não. O ouriço cacheiro fez isso, o ouriço cacheiro não fez por mal. Ele fez isso por quê? Porque os cachorros tentaram matar eles. Imagina te jogar num lugar com 3 pessoas gigantes, muito maior que você, te dando dentada. Então ele só se defendeu. Os cachorros fizeram por mal? Também não, só por instinto. Eu deitei em cima do cachorro por mal? Não. Faltou o cachorro entender que não podia morder, o ouriço cacheiro entender que não podia entrar lá.
Então faltou a mãe conversar com a professora conversar com a mãe, e tá tudo bem. Eu tenho um paciente no consultório que ele tem uma cicatriz aqui gigante, já é um calo na testa. Porque quando ele fica nervoso, ele deita no chão e bate a cabeça no chão. Primeira vez que ele fez isso, eu corri para segurar, que ele vai quebrar a cabeça aqui. Aí a mãe, na hora que eu fui, ela segurou no meu braço. Aí na hora que ela segurou, eu tive vontade de soltar aí. Só que a gente vai tendo maldade. Falei, mãe, por que você me segurou? Porque é o jeito dele regular e não tem o que fazer. Se segurar, piora. Espera pra você ver, Otávio, você vai contar 9 batidas. Gente, batata. 1, 2, 3, 4. 9 batidas. Ele parou. Mas ele bate a cabeça. Gente, e é o que ele dá conta. Agora imagina se esse menino está aqui dentro da sua sala, começa a bater a cabeça, e aí você fala assim, a sala está sem câmera, não tem ninguém vendo, alguém pode falar que eu soquei a cabeça do menino na parede. E a mãe não tinha te avisado disso. Aí o que você faz? Você segura. Ao invés de 9 foi 90. Agora está sangrando, está roxo, você está no hospital, no conselho tutelar e na delegacia. Por quê? Porque a mãe não te avisou que isso podia acontecer. E a gente tem que ser muito claro, gente. A tal da mentira, ela vira uma bola de neve, chega numa hora que ela vai te engolir. Então é melhor eu falar assim, eu vou conversar com a professora com medo, com receio dela virar e falar assim, eu não quero esse menino na minha sala, mas eu prefiro que você corra esse risco, e se ela fizer isso, errado é ela, tá? E a professora, a mesma coisa, falar com a mãe, falar, mãe, aqui na escola ele faz isso. Ai, mas a mãe pode achar que é culpa minha. Eu tenho que falar com essa mãe. Porque às vezes, gente, faltou só informação, só faltou conversar. Pode passar, Henrique. E aí, quando eu falo desse só conversar, a gente tem que conversar e acreditar no filho da gente. Porque às vezes eu falo assim, eu não vou acreditar nele lá na escola. Eu não vou acreditar na professora. Meu filho não vai desenvolver. Tá indo para a escola para quê? Não existe inclusão, vai ficar no canto da sala. Ah, gente, me ajuda. Nós vamos incluir o tanto que a professora conseguiu, o tanto que os coleguinhas conseguirem. E por que a gente está tendo esse bate-papo? Porque, infelizmente, inclusão é respeito. E é o que eu comentei, e comento sempre isso, é muito triste fazer uma palestra dessa. Fico muito feliz da oportunidade, muito feliz de vocês estarem aqui. Se está aqui, pelo menos a sementinha está sendo plantada. E se vocês vierem, porque geralmente a semente SUS já está até germinada. Mas é para a gente falar assim, a gente tem que aprender a respeitar o ser humano. E a respeitar o ser humano e acreditar. Esse menino aqui, eu tenho autorização, todas as fotos que eu vou passar aqui tem autorização, é o Gael, filho da Vanessinha, nasceu com mielomeningocele, não tinha um prognóstico bom, não se esperava que ele fosse falar, que ele fosse andar, que ele fosse alimentar. Hoje ele tem algumas válvulas na cabeça, anda com uma órtese, que é uma estrutura para ajudar ele a ficar em pé, mas hoje ele anda, ele fala, ele conversa, ele alimenta, ele é um capitinha quando ele quer ser. E tem dia que meu telefone toca 11 horas da noite, é vídeo da Vanessinha, Gael, Titavo. E aí o que Titavo tem que fazer? Pegar o telefone e fazer um vídeo, porque eu gosto de ficar vendo os vídeos, tá? Não adianta ligar, não. Ei, Gael! E aí, geralmente, eu tenho lá em casa minhas bolinhas de sabão que eu uso no consultório, ainda mando o vídeo soltando bolinha de sabão. E Gael adora isso. É uma coisa tão simples, gente. Isso é mudar a vida de uma criança. Vocês já pensaram o tanto que essa mãe já sofreu? O tanto que ela sai preocupada com as perguntas que ela vai escutar no meio do caminho? Então, se você estiver na rua e seu filho desregulou, e você viu que tem alguém olhando, você tem que parar e falar, fulano, desculpa, você está vendo meu filho, ele deve estar até pensando que ele não tem a disciplina. Não é não, meu filho é autista. E aí eu estou deixando ele ali gritando, pulando, porque se eu for lá vai piorar a situação. Combinado, fulano? Fulano não vai te ajudar e também não ia te ajudar e nem vai mudar em nada. Mas você mostrou para ele que ele não tem que te julgar, não. Porque julgar todo mundo julga. Lavar um copo na sua casa ninguém lava. Então, e o Gael hoje está assim porque essa foto aqui foi exatamente no dia que fez 1 ano que eu vi o Gael morto. Uma válvula dele entupiu, ninguém conseguia descobrir, fez tomografia, ressonância, entrando na justiça, contra médico, contra hospital, contra plano de saúde, porque só a fisioterapia dele chegou a ficar em 11 mil por mês. E essa família não tem condição de bancar isso, não. E para mim, família nenhuma tem condição de bancar 20, 30 mil de tratamento por mês. Então é fazendo rifa, é fazendo bingo, Pix solidário, processo contra plano de saúde. Imagina, você querendo salvar seu filho, você não tem que correr atrás de um advogado para liberar a medicação que está lá no hospital. Dá vontade de ir lá roubar o remédio e dar para o filho. Que na hora a gente desespera.
E ele hoje está assim, sabe por quê? Porque a mãe dele acreditou. A mãe dele não subestimou que o Gael podia crescer, que o Gael podia desenvolver. E aí, a gente tem que entender o seguinte, principalmente para quem é pai atípico, cada tijolinho que o seu filho sobe é um tijolo gigante. Ele subiu andares. Tanto que quando chega a mãe no consultório, eu falo, ó, não sei se eu vou dar conta do seu filho, tá? Não te prometo nada. Mas eu te prometo que eu não desisto. Se você não desistir, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 50 consultas até ele acostumar. Eu nunca quis pediatria. Eu fui para pediatria por causa de um paciente que demorou 6 meses a sentar na minha cadeira. E na época eu nem sabia que eu era autista, ainda falei com a mãe, falei, mãe, eu não sei o que eu faço com seu filho, não. Mas se você quiser continuar, a gente vai tentando. No dia que ele sentou, eu chorava igual criança. E o dia que ele sentou, nós subimos 3 andares de bunda. Colocava o brinquedo num degrau acima, outro e fomos pulando. A alimentação dele, ele só come enroladinho de salsicha do supermercado Santo Antônio. Se comprar em outro lugar, ele não come, ele reconhece. E aí ele começou a cantar a música de cenoura e falava da cenoura, cenoura, cenoura. Falei, ó, lá em casa eu moro em roça, tem cenoura lá em casa. Aí, e eu não sou muito fã de cenoura, não. Peguei um maço de cenoura, levei. E ele tem ecolalia, que é aquela pessoa que repete o que a gente falou. Eu falava, fulaninho, come cenoura. Ele virava a cenoura e punha na minha mão, fulaninho, come cenoura. Eu comi um maço de cenoura esse dia, gente. Mas esse menino mudou a minha vida. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Aquilo hoje ele é meu sacerdócio, é minha paixão. E quando você trabalha com família atípica, você tem que entender que é tudo atípico. Situação financeira, você tem que gastar com terapeuta ocupacional, psicólogo, fono, escola, roupa. Às vezes a etiqueta da roupa desregula a criança. E aí, então, às vezes chega um paciente lá que você tem que virar e falar assim, e aí, você tem passagem do ônibus para ir embora para casa? E aí você tem que ter uma rede de apoio, tanto a família quanto profissional. Meu marido está aqui, tanto que eu tenho que agradecer muito o Henrique. Na hora que eu cheguei, Mônica desceu ali de braço dado comigo e falou assim, eu acho bonitinho que seu marido topa tudo com você, né? E topa. Já aconteceu de um paciente meu, que eu tinha uma caminhonete branca, ele era doido com a caminhonete, fala maconete. O dia que ele ia, eu tinha que ligar para Henrique descer para o consultório de carro, para pôr ele na maconete e ficar dando volta no quarteirão de maconete. Porque ele queria passear. E a mãe não podia entrar. Porque se a mãe entrasse, a gente ia levar ele em casa. Mas ele queria ir embora, era de Uber, sentado no banco da frente. Então eu tinha que dar a volta na maconete, descer e depois ir para o Uber. Então, gente, não desacredita dos filhos seus, não. Eles têm um potencial gigantesco. E eu acredito que esses meninos, eles têm muito mais para nos ensinar do que a gente para ensinar para eles. É ensinar a humanidade, é ensinar acolhimento, é ensinar a inclusão, é ensinar a não julgar, é ensinar que todo mundo tem telhado de vidro. Tanto que quando meu diagnóstico saiu, eu chorei 50 minutos. Não por causa do diagnóstico. Porque eu já tentei acolher tanta gente e não consegui me acolher. Já cansei de escutar que eu sou chato, porque eu gosto de chegar na festa no início, sempre mais cedo. Primeiro, porque eu detesto atraso. Segundo, porque eu tenho que cumprimentar todo mundo da mesa. Se eu cheguei, quem chegar me cumprimenta. E aí eu posso ir embora mais cedo. Porque eu não preciso esperar o fim da festa com o tonto, porque tonto é chato. Ele é enjoado, e ele vai ficar te empurrando, te pegando, e ainda fala, brinca, mas não encosta. Então, só que isso pra mim, eu fui chamado de chato um monte de vezes. Mas não era chato. Foi o jeito que eu achei como defesa para dar conta de ir. Porque até ir naquela festa pra mim era difícil. Mas hoje eu consegui. E aí, Henrique, pode passar. E a gente precisa entender que teve a mudança no símbolo. Por que teve essa mudança nesse símbolo? Porque o foco antes era que era no cadeirante. Primeiro, deficiente é só quem está na cadeira de rodas? Não. Tem um monte de deficiência. Então aqui eu já estava fazendo uma exclusão, na inclusão, e colocando o foco na pessoa. O foco não é a pessoa, não. A pessoa está no centro, mas o foco é no ambiente que te limita. Olha esse peito na bunda no cacto. O foco é no ambiente que te limita. Então a gente tem que trabalhar na criança, tem que trabalhar no atípico, mas tem que trabalhar na escola, no trabalho, tem que trabalhar no ambiente inteiro, gente. E aí, assim, se essa palestra de hoje aqui servir para qualquer um de vocês falar assim, eu convivo com alguém que é atípico, mas eu nunca cheguei e falei assim, você precisa de alguma coisa? Deixa eu te contar, eu vou te perguntar até de curiosidade, tá? Mas como que é viver com uma criança autista dentro de casa? Sabe por que eu estou te perguntando? Não é de curiosidade, não, apesar de ter a curiosidade, mas é porque eu queria entender se eu posso te ajudar.
Porque eu tô olhando para você, você tá com uma cara de cansada que você queria dormir meia hora. Eu olho seu filho meia hora. A Larissa Carvalho, depois entra no YouTube, Netflix, tem filme dela, que é aquela jornalista da Globo. O filho dela hoje é cadeirante, e ela até 1 ano de idade, o menino nasceu sem alteração nenhuma, até 7, 8 meses estava tudo bem, aí com 8 meses ela percebeu que ele não firmava o pescoço. E aí ela foi perceber que não conseguia ter diagnóstico, até que um dia descobriram que ele tinha uma síndrome, que a proteína dele vai matando neurônio. E aí ela perguntou para o médico, quando foi que começou a morrer o cérebro do meu filho? Olha o que o médico falou. O médico não falou mentira, mas eu imagino a dor que essa mãe sentiu o dia que ele mamou a primeira vez no seu peito. Você imagina você escutar que o seu leite era um veneno para o seu filho? Porque tinha que ter uma dosagem certa, então a gente tem que saber até conversar. Talvez ele não falou por mal, eu acredito que não. Mas a gente tem que começar a pensar se o que eu falo pode machucar ou não. Eu adoro uma fala da Larissa, que ela conta que ela chegou na casa da vizinha, morava num apartamento, ela bateu na porta e falou, olha, eu sei que você tem um filho, eu também tenho. Meu filho está aqui na cadeira de rodas, ele não mexe, ele não grita, ele não vai fazer nada. Eu estou abrindo a porta da sua casa e estou deixando ele, que eu preciso dormir, tá? Não preciso fazer nada não, só não deixa eu morrer. Porque eu preciso descansar. Então ela fala, gente, a gente tem que bater na porta do outro, gritar e pedir socorro. Porque às vezes o outro pode te ajudar e só não te ajudou porque você não pediu. E ela falou que aí eu sou mãe, eu sei que você também deve precisar de descansar, mesmo se eu não ser nativa, porque mãe é mãe, gente. Então, agora é seu acordo. Uma semana, um dia na casa de uma, a outra semana, um dia na casa da outra. Olha que bacana. Mas porque ela bateu na porta, confiou, falou, socorro, preciso de ajuda. Então a gente tem que preocupar com o ambiente. Vai seguindo, Henrique. E quando a gente pensa em acolhimento, eu acho que a gente tem que pensar como que eu acolho. É com diálogo, é com detalhe, é com atenção, é com carinho, como que é? Tem um monte de jeito. Você quer ver um jeito de acolher? Eu trouxe algumas coisas aqui, eu sempre gosto muito de simbologia, e aí eu saí do consultório hoje, passei na floricultura, tá assim, eu molhei, mas eu tirei aquele plástico que vem e ele não voltou ainda. E esse aqui, inclusive, eu quero dar para a tia Glorinha. O que é isso? Manjericão. Vocês já ouviram falar que manjericão é um chá que acalma, porque ele acolhe? E manjericão vem de manjerona, e manjerona vem do radical mãe. Então a gente tem que saber até que ponto que a gente pode acolher. Então, às vezes, eu pegar isso aqui e dar para a tia Glorinha, talvez hoje era um dia que não estava legal para ela, e ela já fala assim, gente, há 5 anos atrás eu dei aula para ele, né? Vamos manter no 5. Eu dei aula para ele, e quando eu dei aula para ele há 5 anos atrás, ele lembrou que ele se sentia acolhido por mim como mãe. Então, esse manjericão eu quero que ela tenha na casa dela. E isso muda o dia dela um pouquinho. Né? Então, esse manjericão é para a tia Glorinha. É um jeito de dar um carinho. Tia Glorinha falou comigo aqui hoje que ela aposentou no CDC, depois ela trabalhou aqui. Eu falo que eu não sei se eu consigo aposentar. Eu ainda quero chegar no ponto de reduzir meu ritmo. Falar assim, eu trabalho 2 vezes por semana, mas só com social, sem custo. Esse é o meu projeto de vida. E vai acontecer daqui a 10 anos. Estou planejando para isso. Mas tem hora que quando a gente aposenta, eu não sei se a Glorinha para falar assim, peraí, cadê meus meninos? Cadê minha sala? Eu acho que a gente sente falta. Só que aí por que é isso? Porque isso é um jeito de falar para a tia Glorinha, tia Glorinha, se a senhora falar que quer ficar em casa hoje o dia inteiro, sentada na televisão, vendo o jogo do Democrata, que ela é jacaré doente, vendo o jogo do Democrata, tomando uma cerveja, a senhora está liberada, sabe por quê? Porque essas palestras que eu dou hoje, quem começou foi a senhora. Já foi minha primeira professora. Então, sua missão, ela está reverberando por gerações aí para frente. Pode falar. Professora, que é a Bela, e engraçado, você comentou que os seus bate-papos são diferentes. Eu estava aqui terça, hoje você me tocou diferente. Que bom! E você dizendo me fez lembrar de um aluno que eu tenho. E quando eu chego, se eu não, por exemplo, a gente chega às vezes com uma demanda maior, e aí cumprimenta geral, ele faz um bico, e ele faz um bico imenso para eu poder notar que eu não cumprimentei ele do jeito que eu quis dar um beijo nele. Então, assim, aí ele faz um bico e fica de chupeta até eu perceber que eu não cumprimentei ele. Aí, na hora que eu passo, assim, que eu vejo que ele ainda está chupeta, hoje mesmo ele fez pra mim, acompanhando comigo. Aí eu falei assim, Jaci. Vou conversar com ele. Ele tirou, porque viu que aí eu fui dele.
da missão individualizada, tirou, entregou, depois quando eu vi que ele começou. Aí eu falei para ele assim, você sabe também quando você me dá essa troca de beijo, como você me transforma? Como que ele me dá essa troca? E, às vezes, igual eu trabalho 2 horas, a gente chega à tarde, né? Já um pouco cansado, porque já trabalhou no período da manhã. Ele me transforma. Então não é só ele que precisa desse beijo para iniciar. Né, Sandra? Isso. Eu também preciso desse beijo dele. Aí eu falo para ele, como que você é o menino que me transforma? E você... Quando eu não inicio com ele dessa forma, ele não inicia a rotina da tarde. Você estava na terça-feira, você vai lembrar de eu falando da Vera, que deu aula para mim, Vera Lúcia, lá na Arthur Bernardes, tia Vera. E eu contei aqui que tia Vera sempre começava a dar aula lá, rezando um Pai Nosso e fazendo o nome do Pai e beijando a mão. E eu beijo a mão até hoje quando eu faço o nome do Pai, por causa de tia Vera, que é ela que me ensinou. Então talvez os seus alunos vão aprender a cumprimentar com um beijo e ser mais carinhoso por causa do beijo que você dá na sala. E daqui 30, 40, 50 anos, até os netos deles. E aí eu vou te contar uma coisa do bico dele, eu também tenho esse bico. Eu não sou muito de beijo, mas eu sou do bom dia. Não passa por mim na rua e não fala bom dia, que eu tomo um ranço. Falo, gente, bom dia não custa nada, isso muda o dia de alguém. Aí eu fui na Nayara um dia, Nayara oftalmo, e aí Nayara virou pra mim, e eu conversando com ela, gosto muito dela, as consultas dela são muito de conversa. Falei, Nayara, tem antipatia daqui a pouco sem educação que não dá um bom dia? Ah, antipatia é genética, antipatia. E aí o que ela fez? Aí ela virou pra mim e falou, Otávio, vamos entender, eu sou oftalmo, e tem gente que às vezes não te cumprimenta porque é míope e não te viu. Então, a gente precisa começar a falar que pra gente é importante, porque se aquela pessoa perceber, ela vai te cumprimentar. Então, igual o beijo, qual que seria a minha sugestão para ele? O beijo para ele é importante. E é o que você falou, você está no segundo horário, você tem boleto, você tem casa, você tem uma vida pessoal. E tem dia que a gente chega, que a gente fala assim, hoje eu vou cumprir tabela. E tá tudo certo, todo mundo tem esse dia. E aí chega para ele na sala, chega amanhã e fala, gente, eu adoro o carinho seus me faz tão bem, mas tem dia que a tia tá tão cansada, então o dia que a tia não der beijo, é porque o dia que a tia tá mais precisando que vocês venham e me beijem. Então o dia que eu não te beijar, você me beija. Acabou o bico. Tá vendo que é... Inicia a tarde depois do meu filho. Já teve assim, da gente chegar com muita demanda, aí eu entro, cumprimento, né, acolho as crianças, mas não é aquele individualizado, eu tenho que chegar perto dele. Daí ele beijo, tira o bico, que ele se chupeiro, entrega, só aí começa a rotina. E por que eu falo dessa conversa? Porque às vezes a falta do beijo, eu falo isso por causa da falta do bom dia, às vezes isso te irrita tanto, que até eu conseguir voltar ao normal já passou 1, 2 horas. E aí a gente não consegue, às vezes o bico saiu, mas lá dentro tá sofrido. Fala assim, será que ela me beijou só porque eu cobrei? Será que... E a gente começa a remoer, Então, se for conversado, acabou a mágoa, acabou o bico, né? Previsibilidade, preciso. Pode passar, Henrique. E aí, a gente faz isso no detalhe. Essa minha também tem autorização, esse atendimento foi de ontem. Isso aqui é Maria Eduarda, paralisia cerebral, microcefalia, e aqui na foto não vai dar para ver direito, mas ela chegou no consultório, ela não fala, ela alimenta por uma sonda gástrica, aquela alimentação própria que vem, por um tubinho que é injetado direto no estômago, não verbal, e ela chegou no consultório, séria, e foi a primeira vez que eu conheci ela. Nesse tempinho que ela estava no consultório, ela tentou... E aquilo começou a me contar, mãe, ela está com algum problema respiratório? Não, eu aspiro ela. E é uma paciente que eu aspiro, ela chegou no consultório por uma questão que não vem ao caso aqui, e aí eu virei para a mãe e falei, mãe, mas cadê o aparelho para aspirar? Não, como eu vim aqui na consulta, eu não tenho como trazer, eu só tenho lá em casa. Tiramos as cadeiras da minha mesa, fomos para perto da cadeira, eu não tenho um sugador? Toda hora eu ia com o sugador na boca dela, em 1 hora foram 5 aspirações. Como eu percebi a necessidade dela, ela começou a dar esse sorriso, que ela parou de sufocar. E aí eu fui passear semana passada lá em São Paulo, trouxe um carro de presente, endividei até o que eu não podia, comprei só uma blusa para mim, uma blusa para Henrique, e o resto foi um carro de presente para o consultório, que é o reforço positivo. E trouxe um macaquinho, feio até dizer chega, mas ele é carinhoso e ele tem um velcro que ele abraça. E na hora que aperta ele faz um barulhinho, o olho pisca. E na hora que eu liguei esse macaquinho, ela adorou.
Essa hora que ela tinha acabado de ver o macaquinho, e eu fazendo a bolha de sabão. Olha com o que ela ficou feliz. Porque aspirou, porque deu um presente que fazia um barulhinho de R$10, e porque tinha bolha de sabão. Bolha de sabão, a gente faz bolha de sabão até com pau de mamão, um copo e detergente. Então tá vendo, gente, que às vezes a gente tocar o outro é muito barato. E não vamos pensar no financeiro, não é muito simples, é só querer. Então, Henrique, vai passando. Essa parte aqui, o que eu quero que vocês entendam? Que para a gente existir, se a gente voltar 10 gerações, são 2.048 pessoas. Então a gente carrega preconceito de gerações. Então quando você vê uma criança que desregulou e está ali batendo a cabeça, é doido. Quem falava que era doido era meu tataravô, que às vezes era muito mais doido que eu. Então vamos quebrar esse padrão? Vamos quebrar esse padrão? E a gente fala assim, mas eu estou mantendo a tradição da minha família. Que tradição? Estou precisando libertar a minha família desse preconceito. Deixa eu ser ovelha negra é o que liberta. Vamos ser diferente. Vamos ser diferente, vamos fazer a diferença e vamos seguir. E aí pode seguir, Henrique. E aí, esses dois casais são daqui da escola. São dois pais daqui da escola. Que dia que eles iam pensar que eles iam ter filhos atípicos? Nunca. E eles estão lá naquele padrão. Lá naquela, como todos nós, a gente está num padrão de vibração de uma família. E aí, o que aconteceu? Vieram essas menininhas, esses dois casais. Olha que trem mais gostoso. E aí eu fiz questão de colocar ali, a inclusão começa aqui. Onde que é a inclusão? É dentro de casa. Se a mãe e o pai falar assim, eu não estou tolerando esse menino, é claro que tem dia que ter vontade de torcer os piscocinhos. Mas se no geral a gente não está tolerando, como que eu quero que a sociedade tolere o meu filho? É uma coisa que eu falo, gente, eu entendo que ter filho é exaustivo, igual lá no consultório, tem dia que eu saio e falo, eu não consigo nem conversar de tão cansado que eu tô. Tem dia que a gente precisa de descanso. Mas quer ver uma coisa que me incomoda muito? Falar assim, professora, tira férias demais. Olha, peraí, gente. Se eu não estou tolerando meu menino dentro de casa, imagina a coitada da professora que está com 30 dentro de sala. Ó! Vai chegando nas férias. O que eu vou fazer desse menino? O que eu vou fazer? Uai, é seu filho, né? Então, eu sei que vai dificultar, eu sei que vai complicar, mas é meu filho. Pode falar. Peço permissão para falar. Eu sou a professora da Antonella. Sim. Você que é a mãe da Antonella? É. Ah! Ela é filha de Nília. Além dela, é a melhor cozinheira, é a comida mais gostosa que tem em Sete Lagoas. Henrique. Sou professora da Antonella. E hoje foi interessante falar isso, que eu cheguei em casa hoje, estava comentando com ela. Então, assim, é uma bênção estar na presença da Antonella, se ter ela na sala. Eu falei que meu marido hoje, assim, ela é uma luz, ela é uma alegria na sala da gente. Assim. É tão bom estar perto dela, é tão bom poder ajudar ela, desenvolver. E assim, ela tem uma família tão boa. Eu me sinto muito privilegiada de ser professora dela. Assim, eu gosto demais e ela, para a nossa sala, é uma luz. Ela encanta todo mundo, é uma criança assim, maravilhosa. Assim, ela é muito bonita. E assim, é um privilégio, como estar com ela, estar perto dela, é muito grata. Eu também sei que eu agradeço muito a Deus pela oportunidade. A família da Antonella, que eu escuto direto lá no consultório dela, a Antonella é famosa na cidade, tá? Você nem imagina o tanto. Só que lá eu escuto com o nome de Tonton. A Tonton, a tia-avó da Antonella, foi casada com meu tio. Então, se eu não estiver enganado, eu não sei se foi você ou sua irmã, eu cheguei no casamento seus. Lá na roça. E eu lembro do avô da Antonella, do bisavô, que era Sonive, da avó da Antonella, que é Nília, de Tônia, eu indo para a casa de Nília, que é a avó da Antonella, chupar jabuticaba. Não perde a oportunidade. Na época eu falei assim, eu quero ir para a casa da avó da Antonella. É a mata de jabuticaba. E é uma família muito carinhosa e que sempre foi muito amiga da minha. As fazendas eram muito próximas. E são famílias muito simples, muito trabalhadoras, e que eu tenho certeza que quando a Antonella chegou, foi assim, como que nós vamos fazer? Não estamos acostumados com isso. Peraí, o que é que eu falo? O que é que eu não falo? E não estou falando por mal e nem estou falando mal, mas seus filhos são iguais aos meus. Não é por mal, mas a senhora que deve soltar uns comentários, então ela assim, eu vou matar esse filho de uma égua agora. Só não vou chamar de filho de uma égua porque é filho da minha avó. E é por mal? Não é. É hora que a gente tem que saber chegar e conversar. Eu vou falar especial. Eu tinha muito interesse, minha mãe, nas primeiras semanas de aula, ela já
escreveu tudo, a Antonella é assim, ela vai aprender, mas se for um carinho, eu tenho guardadinho comigo. Ela é desse jeito, ajuda se você fizer dessa forma. Não foi um... E aí? Não é porque ela está aqui, não, mas é Então, assim mesmo. E outra coisa, eu queria abrir um parênteses, porque hoje a Jo não pode estar aqui, né, Cristina? A cuidadora dela é uma gracinha. E é tão gostoso, Leidiane, você não está aqui na escola o tempo inteiro, né? Mas é tão gostoso, tudo que ela evolui na sala, Jo corre para a gente acompanhar e presenciar. E cada vitória dela, ela chega a chorar com a gente. Olha como que a Antonella está. Então, assim, tudo isso, às vezes tem pessoas que acham que não é nada, mas para a gente, assim, é uma vitória gigante. E a gente vê a evolução de Antonella, assim como os outros também, né? Mas na questão está falando da Antonella, e é muito prazeroso para a gente ver a evolução dela e ver que você e a mãe do Lucas também, o quanto vocês lutam, e assim, a história delas, Otávio, se vocês quiserem partilhar conosco, as duas prepararam para receber, como é que foi a história para receber a Antonella, não foi? Nós somos amigas, irmãs, tudo junto, misturado. E aí eu já tinha a Valentina e ela tinha o Gabriel. Aí fomos engravidar pela segunda vez. Achamos que ia ser a melhor coisa. É horrível a amiga engravidar de porque nenhuma ajuda a outra. É muito bom. Aí a Gabi engravidou primeiro, o Lucas, e eu, depois de algum tempo, de alguns meses, da Antonella. E aí, no exame do Lucas, começou a dar alterações que poderia indicar a síndrome de Down. E aí, ela ficou doida, a gente ficou doida. Eu, não, amiga, peraí, nós vamos começar a estudar, nós vamos aprender. E eu já fiquei louca. Gabi, eu já li sobre isso, vamos fazer isso. Quando o Lucas nascer, Era Deus te preparando. Exame de sangue, amiga, tudo junto. E assim, a gente já foi se preparando para chegar o Lucas. E aí, o Lucas chegou e não tinha síndrome de Down. Depois de um tempo, a gente descobriu o autismo. E aí, quando a Antonella chegou, ela tinha síndrome de Down. No exame que eu fiz em pré-natal, tudo normal, nada alterado, só um percentil baixo, que poderia ser a questão de tamanho mesmo, porque nada mais nada alterado. E aí ela veio com essa surpresinha com a síndrome de Down. E aí a gente estava preparando para o Lucas, mas eu falo que Deus nos estava se preparando para a chegada de Antonella. E aí foi onde a gente foi aprender mais ainda. E aí no hospital, quando foi falar para mim, eles queriam só falar sobre síndrome de Down, e eu tive complicação no parto, então eu ganhei ela de manhã e eu fui ver ela só à noite. E eu chorava porque eu pensava que ela tinha morrido. Eu só pensando em coisa ruim. E aí veio para mim e falou assim, meu marido fala que eu xinguei a médica, não lembro dessa parte. E eu falei com ela, problema da síndrome de Down. Eu quero saber da minha filha. Eu quero saber se ela tá bem, eu quero ela nos meus braços. E aí, depois que veio, eu fiquei calma. E aí, todo mundo só falava de síndrome de Down. Aí foi uma hora que eu cheguei, eu estava em casa, e eu falei com meu marido, eu não quero saber de síndrome de Down. Medita. Primeiro, eu quero a minha filha. Porque eu não queria que o diagnóstico passasse na frente da minha filha. Antes da síndrome de Down, antes de qualquer coisa, ela era minha filha, foi planejada, foi esperada, ela é a Antonella. Depois a gente vai falar sobre essa eu acho assim, eu pedi elas para falarem, porque eu acho tão bonito, as duas. Então, a Antonella adoece, a mãe do Lucas ajuda, e tem dia que Leidiane chega aqui, e a gente dá um abraço, né? Me dá um abraço, Leidiane, eu vou te abraçar, porque eu não sei o que falar, então é o abraço que eu dou, é o jeito que eu tenho O abraço fala. de falar assim, eu tô aqui, pode contar com a gente, mas a gente sofre junto com elas, né? E é sobre isso, é sobre amor, não é um diagnóstico, né? É sobre a Antonella, é sobre o Lucas, é sobre cada uma das crianças. É sobre filho. Viu, gente, esse bate-papo nosso está sendo filmado, e quem for assistir depois vai assim, o que ele faz essa cara de bobo? É por causa desse moço aqui. Aí vem cá, que toda hora ele tá aqui e fica olhando pra mim. Olha que tem gostoso. Vê se eu não quero pra mim. Tá? Então é só para o povo entender depois, porque a minha cara de bobo tá rindo. Mas, Leidiane, a história sua, essa história eu já sabia, as duas, até porque eu convivo com a Andréia, e a Andréia já me contou algumas coisas. Mas vocês são famosas, tá?
Vocês são famosas. Eu escutei histórias suas em outros lugares sem pessoas saberem que eu conheço vocês. E o que você falou, Leidiane, é aquilo que eu prego. É filho, não é diagnóstico, não é CID. É filho. Filho é filho, né? E aí, pode passar, Henrique. E essa parte aqui, eu queria agradecer muito, mas agradecer muito, porque a gente não sabe a diferença que a gente faz na vida de uma pessoa e quando que essa diferença vai ser lembrada. Meu hiperfoco é planta. Aonde que eu moro hoje, era uma fazenda do meu avô, que dividiu para os filhos, que foram para os netos, e hoje são quase 40 casas de tio e de primos. A área da minha casa é em torno de 10 mil metros. Hoje é uma mata. Lá em casa era um milharal. Eu plantei praticamente todas as árvores de lá. E eu tenho um cacto lá, que é esse cacto da foto, que eu cortei assim para ficar bonito, porque o cenário atrás tinha um mato, estava feio, mas ele está dessa altura. Esse cacto, talvez aí começou meu hiperfoco com planta. E que bom, que hiperfoco saudável. Sabe quem me deu esse cacto? Tia Glorinha, lá no CDC, há 30 e tantos anos atrás, no segundo período. E aí, o grandão não tinha jeito de eu trazer para devolver. Aí esse aqui também é para tia Glorinha. Para ela ter o cacto que ela me deu lá atrás. E esse cacto eu já usei várias vezes em palestras. E essa aqui é a minha camisa, que é essa aqui. É a camisa que eu vestia quando eu tinha 5 anos de idade. E aí aquele é para tia Glorinha. Esse outro aqui é um cacto que ele chama cacto monstro. Eu pensei muito em trazer ele para cá. Pesado, não, esse vaso não é leve, Henrique penou para tirar ele do carro. Olha lá, tá xingando até agora. Mas ele teve que carregar, porque eu falei, para na porta. Ele parou lá na frente, falei, então já que você não quer manobrar, então você carrega. E casamento é isso, gente. A gente se ama, mas a gente dá uns arranca-rápido também. E aí esse cacto, o nome dele é cacto monstro. Por quê? Porque ele é torto. Ah, vamos meditar? Por quê? Só porque ele é torto tem que chamar de monstro? E a flor do cacto é uma das flores mais bonitas que tem. O meu desse está florido. É uma flor branca desse tamanho que dura um dia, extremamente perfumada. Para que eu trouxe esse cacto? Porque aquele cacto que tinha nome de cacto monstro, hoje é um cacto caro, raro, sofisticado. Essas casas bambambam aí são lotadas dele. E vira e mexe eu levo um desses para dar de presente. Esse eu trouxe de presente para a escola. Eu pensei muito em trazer para cá porque tem criança e tem espinho. Então a Mônica agora está com um problema aí. Onde que coloca... Então, hoje eles estão batendo palmas. Semana que vem estão jogando pedra porque alguém já furou o dedo. Não vão cortar os espinhos não. Deixa ele lá. Sabe por que eu quero esse cacto? Porque quando alguém aqui chegar na sua sala, e eu tinha pensado nisso mesmo, porque quando alguém chegar lá e questionar assim, eu não estou tolerando aquele, você fala assim, olha pro cacto. Está faltando só a gente podar ele, só a gente direcionar, a gente colocar no sol, colocar água, porque ele vai dar flor e ele vai dar fruto. E ele vai dar flor e vai dar fruto, porque um pai, uma mãe, uma professora tem o papel de direcionar uma planta, de ser uma estaca, de ser guia. Então, quando alguém reclamar, só fala assim, lembra do cacto? E deixa eu lembrar do cacto, que de monstro é só o nome. O nome autista, autismo, TEA, síndrome rara, doença, o nome que vocês quiserem dar, pode assustar, mas é um ser humano igual a qualquer outro. Não tem diferença nenhuma. Pode continuar, Henrique. Só volta um pouquinho. E essa foto aqui é a foto da minha formatura do CDC. Lá no Recanto do Jacaré, a mesa podia ir 6 pessoas, era uma roupa de linho com 4 botõezinhos, os shortinhos CDC adorava uns shortinhos brega aqui. Gente, pra que fizeram isso com a gente? As fotos, mas os shortinhos, é short estilo Anitta hoje, gente. Marmota, aí a gente era aqueles bundundinhos de fralda e os shortinhos, vergonha. E a mãe ainda me colocava uma botina gomeira. Era uma forma de fazer capeta, mas tá tudo bem. E aí, na sequência, a Democratense. E aí, tanto que quando a Mônica me convidou para cá, tanto que eu recebi até o seu áudio falando que ia vir na quinta. Eu falei, Mônica, eu faço questão, dá um jeito, tia Glorinha aí, porque a gente tem que agradecer. Tanto eu coloquei ali, qualquer expressão é pouco pelo que faz e pelo que representa. Porque tia Glorinha, tia Magda, tia Conceição, Leila, Zaninha, gente, ela pegava os meninos e levava para passar uma noite na casa dela. Meu irmão foi aluno dela, eu era penetra, né? Quem que faz isso?
Com 5 anos eu tinha aula de música clássica, eu declamava Cecília Meirelles. Hoje são poucas escolas que fazem isso, 40 anos depois. E das que fazem, poucas crianças vão entrar nisso, porque hoje é o celular. Hoje é pegar o menino e falar assim, como que eu quero esse menino? Qual medicação que eu vou dar? Nós nos levamos para passear. Eu tinha um cachorro que era o Rabito, e o Rabito era danado. Lá no CDC, tinha onde que era a casa, tinha salas, tinha piscina e tinha uma caixa de areia. Rabito chegou aí comigo pro CDC um dia e fica lá na caixa de areia. Pensa, um cachorro dentro da escola, um cachorro que era bravo, tá? Trancou a porta com o cachorro lá, era um vira-lata preto, safado até dizer chega. A gente tinha notícia dele do Eldorado a Prudente de Moraes, do Morro Vermelho, para tudo que é lado, o Rabito ia. E ele foi acolhido no CDC. E aí quando eu coloquei as palmas para a tia Glorinha ali, porque ela merece todas, mas todas. Estava falando com ela, hoje muita gente que eu conheço, e eu tenho o maior orgulho de falar que eu passei pelo CDC, fala assim, eu fui de tia Glorinha. A gente não fala nem que foi aluno, a gente fala, eu fui dela, e eu sou da tia Glorinha. E deixa eu contar pra vocês, e tem um segredo que tem que perguntar pra tia Glorinha, qual que é o crime que ela passa? Porque há 40 anos atrás ela já era do jeitinho que ela é hoje. Ela não muda, ela dorme no formol. E aí, quando eu coloquei as palmas ali, a gente até fez os aplausos e tudo, e tá tudo certo, e tia Glorinha merece palma, toda festa do mundo, mas eu até coloquei aquela ali com a mão, porque é um jeito de acolher, né? Porque tem gente, às vezes o autista, uma palma pode desregular ele. Então, a gente só balança a mão, e isso é palma do mesmo jeito, é carinho do mesmo jeito. Pode passar, Henrique. E isso aqui, acerta o projetor, por favor. Isso aqui, eu fiz questão de colocar essa foto, que é um dia seu filho, na terça era só filho. Hoje eu coloquei aluno, porque vocês também são mães. E tia Glorinha, principalmente, é mãe de um monte de gente, ela é mãe de muito mais gente do que vocês imaginam. Eu coloquei um dia seu filho ou seu aluno, pode estar numa mesa onde vai contar como que foi ser criado por você. Eu estou aqui contando como que era a tia Glorinha. Ela lembra dela fechando a porta por causa do cachorro, do cacto que me deu. E que essa história, ela tem que valer a pena ser contada. Então, eu tenho certeza que Nília, e ou mulher que trabalha, sua mãe aparece um trator. Tinha hora que tinha que pegar ela, desligar a pilha e falar assim, dorme, toma um Rivotril aqui e capota. Porque ela é daquelas porretas. Mas você vai ter o maior orgulho de falar assim, mãe foi vó, mãe foi mãe. E eu tô sendo a mãe para Antonella porque eu tive exemplo em casa. Então, a nossa história tem que valer a pena ser contada. E aí até a foto lá de Mônica, os meninos, pode passar, Henrique. E aí eu coloquei a foto de tia Marli, que é a mãe de Mônica, que nem está aqui com a gente mais. Tia Marli já faleceu há um tempo, e eu até comentei isso na terça-feira. É uma tia que eu tinha muito carinho, tenho muito carinho, porque independente de onde que ela está, ela existe. E ela foi casada com um irmão de mãe, que eu acho que eu não posso nem falar que nem Mônica conheceu, porque Tina não morreu, Mônica tinha 2 anos. Então a memória existe, ele é pai, ele é importante, mesmo sem estar fisicamente lá. Mas tia Marli foi tia mais do que muito tia de sangue. E tinha a maior história, ela falava Otávio Augusto. E eu tenho certeza que onde que ela está, ela falou assim, aqueles 2 doidos estão juntos fazendo bagunça. E deve estar numa alegria danada. Do jeito que Nília também, na hora que vê e escutar essa palestra que vai estar lá, vai assim, ele falou isso de mim? Falei, Nília é foda, ela é fera, eu sou fã dela. E aí pode passar, Henrique. Essa foto foi uma foto que a Mônica me mandou, que eu amei essa filosofia. Na nossa colmeia, cada um faz a diferença. E para mim, a gente tem que pensar na coletividade. Quando você falou de dar o beijo, de ganhar o beijo, a gente não dá nada. A gente só troca. E se a gente dá sem a pessoa querer receber aquilo ali, não é nem uma doação, é um abuso. E mesmo assim você vai estar recebendo. Nem sempre coisa boa. Ele pensa, né? Ele pensa que está ganhando. Precisa, mas quem precisa mais sou eu. Quem precisa é você. Ele transforma quando dá essa troca. Mas essa geração desses meninos que estão chegando, tanto que eu falo que eu estou com 40, eu vou ficar no consultório nesse ritmo até os 50, porque eu não dou conta de acompanhar o tão esperto, tão desenvolvido que esses meninos estão. A gente está aprendendo tanto com eles que tem hora que a gente não dá conta. E aí nessa colmeia é o coletivo. E se eu entender que uma abelha morreu na colmeia e que aquela abelha está fria na colmeia, ou que ela está contaminada, e a gente não cuidar daquela abelha, a colmeia inteira morre. Da mesma forma que a abelha saudável, que tem um batido das asas que aquece todo mundo e todo mundo se aquece junto. E a abelha não foi feita para voar.
fisicamente, a aerodinâmica dela não dá para voar, ela não sabe, né? Então ela voa. Então a gente tem que permitir um aquecer o outro e permitir voar. E aí, gente, desculpa o tempo que eu falei, hoje eu falei até mais do que devia e que podia. Esse aqui é o meu contato, só que junto com o meu contato, eu queria que Mônica entregasse para vocês duas coisas. O que são essas duas coisas? Esse cartão, que atrás tem um pacotinho de semente de girassol, e essa borboleta. Para que é isso? A gente tem que pensar no coletivo. Então, essa semente de girassol, planta na casa de vocês, planta na rua, planta na beira do meio-fio, planta numa praça, porque às vezes uma pessoa que vocês não sabem nem quem, passou por ali, viu aquele girassol florido e fala assim, ó Deus na minha vida, mostrou a força de um girassol e eu nem sabia que esse girassol podia estar aqui. Então a gente muda a vida de outros da colmeia sem nem saber que a gente muda. Às vezes a tia Glorinha não tinha noção do tanto que ela já fez por tanta gente aqui em Sete Lagoas. E por que eu coloquei isso nesse postal? E ainda escrevi assim, o amor é necessário, mas somente amor, ele não basta. Não adianta eu falar, meu filho não dá cara a tapa. Não adianta eu falar que eu defendo a inclusão e não tá aqui falando assim, eu tenho diagnóstico, eu tenho os meus problemas, as minhas recaídas e as minhas dificuldades. Então a gente tem que dar cara a tapa, não é só amar não. Se você ama, você acolhe. Se você ama seu filho, a Antonella, se alguém mexer com ela, você parte para a briga e pode me chamar que eu vou junto. E por que o Pequeno Príncipe? Porque ele estava sozinho lá no planeta dele. E quem assistiu o desenho vê que é bonito, né? Ele pegando o cometa com a rede e indo voar. Imagina voar no cometa. O tanto que é desgastante. Imagina para um autista sair. Essa semana vão ser 4 palestras. Eu amo isso aqui. Mas nem sempre é fácil. Às vezes é na cauda do cometa. Às vezes é queimando. Mas a gente vai. Então, quando seu filho falar que não quer ir, ou quando ele for e não estiver tão bem, valoriza, porque às vezes aquele dia para ele não foi tão fácil. E sempre que a gente fala, a gente tem que deixar uma sementinha plantada. Então, a borboleta, vocês vão deixar na escola e vai compor um mural aqui durante a Semana da Inclusão. E esse aqui vocês vão levar para casa. O que eu queria que vocês escrevessem nisso aqui? Escreve, coloca na geladeira, no criado, na carteira, onde vocês quiserem. Vocês vão escrever o que vocês querem melhorar em vocês para que consigam fazer desse mundo melhor. E o que eu quero deixar para trás? O que tem em mim que não me agrada? E comece a prestar atenção que às vezes o que não te agrada está no outro. Mas você só está vendo que o outro não te agrada porque tem em você. Está sendo espelho. Isso dói, mas é uma das maiores realidades que existem. E na borboleta, cadê a borboletinha? Deixei ela cair aqui. Onde que ela foi? Acho que eu peguei uma assim. Ah, tá aqui, ó. A borboleta, vocês vão escrever 2 palavras. Uma na asa esquerda, o que vocês querem deixar para trás. Na asa direita, o que vocês querem de bom para os filhos de vocês. O que nós vamos deixar para trás dos nossos filhos e o que nós vamos seguir na nossa vida para os nossos filhos. Isso vai ser trabalhado com os filhos de vocês na escola. E vocês vão ver o tanto que Deus é bacana, corre o risco do filho de algum de vocês pegar que vocês escreveram, sem nem saber que era o seu. E aí talvez ele te mostre em casa assim, mas esse papel foi o que eu escrevi. E isso faz diferença. Esse telefone que está aqui, o que está escrito aqui é o mesmo que está escrito no que vocês estão recebendo. Meu celular particular. Pode mandar mensagem de madrugada, fim de semana, feriado, a hora que for. Às vezes eu não vou responder no dia. Se é urgente, dispara mandar, ou me liga e me chama. Mas tem dia que é tão corrido, eu zerei meu celular ontem. Hoje, na hora que eu cheguei aqui, tinha 75 conversas. Hoje eu não vou dar conta de responder. Se alguém começar lá a mandar, eu vou dar um jeito de responder, porque eu vi que é urgente. Que criança não tem hora. E não é por... Não precisa mandar porque é meu paciente ou porque não é, não. É o coletivo, é a colmeia. Me manda para falar assim, Otávio, eu tô pé da vida aqui em casa hoje que meu menino aprontou isso. Você já viu isso com alguma família? Você tem alguma dica para dar? Para falar assim, eu nunca vi. Para falar assim, quem sabe isso aí dá certo. Então, é independente de ser paciente. E principalmente quem é pai atípico ou quem não é, pega essa causa. Tanto que eu falei com a Mônica na terça-feira, que eu queria lançar essa ideia aqui, já lançamos na terça, e começar aqui no Ramon Lamar. A gente fazer uma roda de conversa com os pais. Chamar alguns casais de pais atípicos, de um lado, e do outro lado os pais típicos. O que uma família quer falar com a outra? Será que esse pai típico está vendo tanto que é uma bênção o filho dele conviver com o diferente?
para ele aprender a respeitar, que o filho dele não está sendo atrapalhado na aula, não está sendo prejudicado, porque o outro tem dificuldade de aprender, ou de vez em quando faz algum barulho estranho na sala. Porque quando ele estiver numa empresa, ele vai ter que aprender a lidar. Talvez o atípico vai ser o chefe dele. Talvez o atípico vai ser quem ele vai ter que cuidar. Então, ele já está aprendendo. E o atípico, aprender a falar, obrigado por seu filho estar aqui comigo, por você me entender, e seu filho fez isso com o meu, e eu queria que você conversasse com ele, e vice-versa. Porque os filhos da gente, todo mundo acha que seu filho é o mais bonito, é o mais educado, é o mais inteligente. Todo mundo acha. Mas todo filho faz arte, faz levadeza, bate, morde, apronta. Então, filho de ninguém é alecrim dourado, tá? Filho de todo mundo é criança igual a qualquer criança. Tanto que eu falo que adoro falar isso no consultório. Os pais adoram falar assim, meu filho quando nascer nunca vai fazer isso. Nasceu, ó, seu filho num cano ali na frente. Ele vai num cai igual os outros que você julgou. Então, telhado é de vidro, cipó que chuta, cipó que volta. E daqui eu só espero que pelo menos se um daqui sair com essa semente de falar assim, eu vou tentar incluir, eu vou tentar fazer diferença, eu vou tentar ser incluído, eu vou pedir socorro, ou eu vou oferecer ajuda, valeu a pena esse tempo todo desse blá 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 que vocês estão escutando do Otávio, do doido do Otávio. Isso aqui eu faço com o maior prazer, com o maior carinho. Se for pra gente ir numa casa espírita, numa igreja evangélica, numa igreja católica, numa empresa, numa casa de prostituição, aonde que chamar para falar para 1, para 10, para 1000, estou indo e qualquer um de vocês está capacitado para ir falar disso. Porque a gente falar de inclusão, falar de respeito, é a gente falar do que a gente queria para a gente. E o que a gente quer para a gente consegue falar. Então, gente, obrigado por tudo e desculpa por esse tempo todo. Amei sua homenagem, muito obrigada. Só não vou carregar, tia Glorinha, que minha coluna tá ruim. Obrigada. Eu esqueci no início de falar do Decate, Dorinha. Quando eu cheguei nessa escola, no Ramon Lamarck, em 2003, 2004, né, Dona? A primeira pessoa que eu dividi